Circuito Aberto de Arte Pública de Paredes foi uma iniciativa lançada pela Câmara Municipal de Paredes em 2011 e quando a Câmara pensou nessa iniciativa, convidou o Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, da Escola das Artes da Universidade Católica no Porto, para o implementar e organizar. Quando recebemos o convite da Câmara Municipal, a primeira situação que se nos deparou foi a de um espaço urbano com uma série de marcações já feitas pelo arquiteto Belém Lima, e era nessas marcações que as obras de arte deviam ser instaladas. Reunimos o Conselho Curatorial e as primeiras discussões situaram-se de facto em torno desse projeto preliminar do itinerário. E as discussões centraram-se aí porque, de facto, há hoje um trabalho de arte contemporânea voltado para a arte pública que não pretende instalar um objeto fixo num ponto do espaço já definido, pré-definido, mas que visa escolher o local em função do projeto que vai ser instalado. Quando abordamos a Escola das Artes e o doutoramento em Ciência e Tecnologia das Artes, a proposta que surgiu veio de um aluno de doutoramento, que é simultaneamente professor da escola, Vasco Carvalho, que se pode definir como um escultor do som e, portanto, ele tem, sobretudo, trabalhado no seu doutoramento a possibilidade de implementar no espaço público projetos de caráter sonoro, e ele fez duas propostas no quadro, então, do seu trabalho no domínio da arte interativa. A primeira proposta foi a Caixa de Música. Parece-nos que é um dos projetos mais interessantes do circuito e parece-nos que é uma novidade absoluta em termos nacionais que um circuito tenha no seu interior um trabalho daquela natureza. O trabalho foi instalado junto à Academia de Música e, portanto, por maioria de razão, este encontro é absolutamente fundamental para que a finalidade daquele trabalho se explicite. Trata-se de uma ampliação de uma caixa de música que está junto ao espaço da Academia, em cujo pavimento, o pavimento onde a caixa foi colocada, tinha uma pauta de música que o Vasco Carvalho identificou e, portanto, decidiu fazer uma aplicação para vários dispositivos móveis, uma aplicação que, se for descarregada pelos espectadores, faz mover a caixa de música e ouve-se a composição que está nessa pauta. A minha peça é a Caixa de Música, surge no contexto do Circuito de Arte Pública de Paredes e está relacionada com o meu trabalho pessoal em esculturas sonoras interativas. A ideia é trazer uma regeneração social ao espaço, a ideia é não fazer o controle de ruídos que é típico nas cidades e que tanto acontece, mas sim preparar e usar a introdução de novos sons nesse contexto de regeneração estética e num contexto mais global de todo o espaço, não só no aspecto visual. Este projeto surge no contexto do Circuito de Arte Pública de Paredes. O Circuito de Arte Pública de Paredes passou por 3 fases. Nesta fase final de projetos de arte efêmera, lançaram um convite a diferentes escolas, instituições e personalidades e artistas para desenvolverem projetos efêmeros para o circuito. Neste contexto, foi lançado o desafio à escola e foi-me pedido para desenvolver um dos projetos de arte pública. Neste caso, o meu trabalho de doutoramento está ligado precisamente às relações da arte pública e das esculturas sonoras na arte pública. Tenho vindo a desenvolver trabalho nessa área e pareceu-me uma relação natural e uma oportunidade excelente para poder, de alguma forma, demonstrar os conceitos que estou a desenvolver no meu estudo.
A inspiração para a Caixa de Música surge do próprio espaço. Uma vez selecionado o espaço e a função que o espaço tem, que é uma academia de música, a minha ideia foi pegar num edifício austero, rígido, que no fundo fecha a própria academia à cidade e trazer a academia para a comunidade. Trazer o espírito musical para a comunidade. O espírito musical vive muito da estrutura, vive muito do trabalho e vive muito também da participação. Daí eu ter escolhido uma escultura sonora interativa. A participação na própria construção dinâmica da escultura é feita através da realidade aumentada. Pegando numa comum caixa de música, eu aumento a escala até 3,20 m e, usando o ferro lacado, tento que seja uma peça formal, que se relacione com a música, que se relacione com a estrutura, mas que de alguma forma ganhe vida e participação através da realidade aumentada. A realidade aumentada faz com que a caixa de música funcione, ou seja, eu no fundo ligo a comunidade e ponho a comunidade a fazer com que a academia funcione. A construção da peça divide-se em duas realidades distintas. Uma realidade física e outra virtual. A realidade física da peça passa por uma construção de uma escultura com 3,20 m de altura, em ferro lacado, com pequenos apontamentos de cor. A segunda realidade, a realidade virtual, é através de dois processos distintos, um processo de programação e um processo de vídeo. Este processo de programação de uma aplicação é feito para o telemóvel, é feito através da realidade aumentada. Esta realidade aumentada e esta programação vai ser desenvolvida em colaboração com o engenheiro Jorge Cardoso. A segunda componente desta realidade, ou seja, o vídeo, que é uma representação de 3 dimensões da própria peça em funcionamento, será desenvolvido também em colaboração com o Luís Sarmento. Esta peça e estas duas realidades distintas, a real e virtual, no fundo, querem obedecer à função conceptual da peça, à ligação conceptual da peça e pegar a construção, no fundo, reflete uma vontade formal e uma vontade de trazer a tecnologia também para o espaço público. A participação e o uso da realidade aumentada define esteticamente a peça. Esta participação é o movimento que nós vemos através do telemóvel que faz com que o vídeo se torne dinâmico. Esta construção dinâmica da peça, no fundo, transporta para este lado efêmero. Por outro lado, a peça tem um lado efêmero no sentido em que pode ser renovada. Estamos a falar de uma aplicação de software. Como nós sabemos, todos os softwares evoluem rapidamente e rapidamente se desatualizam. Isto poderia ser encarado como uma contrariedade, mas no caso da peça não me parece que isso possa acontecer, porque a peça vive das novas realidades que a própria academia tem e pode refletir exatamente essas novas realidades e ver o presente, mostrar o presente à comunidade da peça. O que eu espero da peça é que ela traga à comunidade o sentido da academia e mostra à comunidade a academia e o que ela faz. E espero que, de alguma forma, desperte também algum interesse para a integração da tecnologia no espaço público. A forma como a tecnologia pode ser usada no sentido de participação, no sentido de comunidade, até no próprio sentido de regeneração social e estético de um espaço, no fundo é aquilo que eu pretendo. Eu pretendo que as pessoas, obviamente, desfrutem da peça e que a sintam como delas e que sintam também a tecnologia, que a tecnologia pode funcionar no espaço público, sem contingências, porque de alguma forma, a partir do momento em que somos nós próprios, é uma experiência individual, mas é uma experiência individual porque é o nosso telemóvel, mas que eu espero que sinta e que se ligue na comunidade. Cada um tem a sua experiência da peça, mas que ela funcione no sentido de comunidade e de geradora de comunidade e de ligação da comunidade à academia. Esta dimensão interativa, a presença desta tecnologia, a aliança com o espaço que ocupa e com a instituição que também está instalada nesse espaço, parecem-nos elementos mais do que suficientes para considerar que a proposta é absolutamente eficaz.
O Jardim de Espíritos de Vasco Carvalho é uma proposta que ele entendeu ser de arte efêmera, ou pelo menos que ele entendeu que devia ter um horizonte temporário no espaço de Paredes. Neste momento, a obra está instalada no Parque da Cidade, onde faz um contraste muito interessante com o ambiente calmo e quase bucólico daquele parque, levando lá um elemento de caráter sonoro e cromático que se destacam muitíssimo do espaço envolvente. Esta peça chama-se Jardim de Espíritos e é uma escultura sonora pensada para o espaço público. A ideia foi trazer um instrumento musical de auditório, desenvolvido por Álvaro Barbosa, Radial String Chimes, para o espaço público e integrá-la no Parque da Cidade de Paredes. Esta escultura baseia-se num instrumento musical desenvolvido pelo Álvaro Barbosa e tem um conjunto de desafios que são os de passar um instrumento eletroacústico e fazer com que ele possa funcionar no espaço público, na arte pública, reagindo ou colocando com materiais suficientemente resistentes e perenes para poderem ser usados no espaço público e aguentarem as intempéries e de alguma forma sobreviverem com o vandalismo. O conceito de produção de sonora vive muito de alguma fragilidade, de sensibilidade no toque. Esta peça tem uma sensibilidade que a adapta, que a transforma em alguma coisa que está em mutação permanente, porque a peça, ao ser usada, vai se transformar. As varas, apesar de serem de ferro, vão ganhar inclinações, vão ganhar novas formas, vão se apropriar e vão se transformar, ou abandonar a forma de espanta-espíritos e de alguma forma vão ganhar a forma de jardim. A peça vive da interação com as pessoas. A construção musical e o instrumento musical é um objeto sensível, é um objeto que requer sensibilidade e procura da melhor sonoridade. A peça vive um bocadinho nessa mutação, ou seja, passa de um espanta-espíritos invertido e a forma, com a interação, com a mudança no objeto, abre-se, transparece, apropria-se do espaço envolvente no fundo, visualmente inclusive, evolui e transforma-se quase num pequeno jardim. Os 5 núcleos transformam-se em pequenas flores, em pequenos apontamentos. Esta peça, assim como os instrumentos musicais, numa relação direta, pretende que a sua vida estética de alguma forma esteja ligada à interação, ao seu toque. Pretende realçar relações de colaboração. A peça é desenvolvida por 5 grandes núcleos e a ideia é poder ser tocada em simultâneo por várias pessoas que procurem um resultado sonoro, uma evolução percussiva. A ideia é que este som percussivo possa unir numa procura de um som que influencie o espaço. O principal desafio desta peça era a adaptação do instrumento conceptualmente ligado ao loop, ao círculo imperfeito, à tentativa de integrar e de apropriar sons e de gerar sons por si através de um meio ambiente que tinha Radial String Chimes para o espaço exterior, para uma peça que pudesse e tivesse materiais suficientemente resistentes para poder funcionar no espaço exterior e poder fazer essa transposição. Essa transposição é feita através de 5 círculos imperfeitos que a peça tem. Ela inverte um bocadinho o conceito base de espanta-espíritos e passa-o para um conceito invertido de jardim de espíritos. A peça procura integrar o mesmo conceito do instrumento musical, procura a colaboração. A própria vida estética da peça não é só visual, não é só a estrutura em ferro que é importante, não é só a colisão percussiva que é importante, é o próprio efeito sonoro dessa colisão percussiva. É a procura sonora e o refazer do espaço.
Trata-se, mais uma vez, de um trabalho desenvolvido no quadro do doutoramento em arte interativa e que parte de um instrumento musical desenvolvido por Álvaro Barbosa, que foi diretor da área de som e imagem durante muitos anos aqui na Escola das Artes, e a partir desse instrumento musical ele transportou para o espaço público, portanto deu-lhe toda uma nova escala e todo um novo enquadramento que fazem dele um trabalho muito interessante e com uma presença que mostra aquilo que a arte contemporânea também vem produzindo nas últimas décadas, que é a necessidade de que o espectador tenha também uma intervenção e complete aquilo que é o projeto do artista. Os Espacialistas são um coletivo de artistas bastante recente, com 4, 5 anos de existência. Quem os forma são arquitetos de formação, mas que se têm deslocado para esta área do espaço público à imagem do que tem acontecido com muitos arquitetos. Nós sabemos que as intervenções no espaço público cruzam uma série de disciplinas que não são apenas as disciplinas estritamente artísticas e, portanto, é com alguma naturalidade que se viu a deslocação destes arquitetos do campo estrito da arquitetura também para o campo da arte pública. Os Espacialistas é um projeto arquitetónico artístico formado por 4 arquitetos. As nossas ações são reguladas pelo Diário do Espacialista. No Diário do Espacialista encontramos 3 conceitos de intervenção. O primeiro é essencialmente o fazer aparecer a vocação do espaço. O segundo passa pelo desenvolvimento do conjunto de exercícios ginástico-conceptuais de espaço. E o terceiro é o exercitamento do aparelho produtor artístico que cada um de nós guarda de uma forma latente no corpo. Estes 3 conceitos são exercitados a partir daquilo que nós chamamos o kit espacialista. O kit espacialista que é dividido em 2 partes, os objetos encontrados e os objetos transportados. Os objetos encontrados são um conjunto de situações de espaço, pessoas e objetos que nos ajudam a medir e a mediar os espaços. Os objetos encontrados têm exatamente a mesma função, só que nascem do nosso encontro com eles no espaço e a partir deles e desse cruzamento entre os encontrados e os transportados desenvolvemos todas as nossas situações de espaço e todas as nossas intervenções. Logo na primeira visita que fizemos à cidade de Paredes, o quiosque foi a situação naturalmente escolhida por nós. Não só pelo seu caráter arquitetónico e pela sua condição de pavilhão, mas também pela sua forma geométrica, pela sua situação de espaço desativada e pela relação panóptica que estabelece com todo este espaço central da cidade. Nestas 3 circunstâncias estavam reunidas tudo aquilo que nós achamos que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer projeto espacialista. E ainda reuniu uma particularidade interessante. Tínhamos estado anteriormente numa esfera, depois passamos para um cubo e o octógono, como viemos a perceber, é no fundo a ligação entre essas 2 realidades, entre a realidade esférica e a realidade cúbica do espaço. Da ligação conceptual dos 2 ou da ligação geométrica dos 2 nasce a forma octogonal. Os Espacialistas do Quiosque é um projeto que se organiza em 2 partes. Uma primeira parte foi essencialmente aquilo que nós chamamos de realização de um conjunto de exercícios de esquecimento e memória. Nessa fase de exercícios de esquecimento e memória, o que fizemos foi essencialmente relacionarmos com o espaço do quiosque, com aquilo que encontramos nele, e tentarmos perceber a partir de um kit de sólidos geométricos que tínhamos trazido qual era a relação que ele estabelecia com esse quiosque. Foi interessante percebermos que a caixa de sólidos geométricos que tínhamos trazido era de uma fábrica aqui perto, e que era a fábrica do Calvário, de Friamundo, e o que ela fazia na altura era produzir material escolar. Aqui em Paredes também existia uma fábrica com essa mesma função. Essa necessidade de procura desse kit espacialista associado aos sólidos geométricos também nos interessava pela natureza geométrica do próprio quiosque. Associado à natureza geométrica do quiosque e junto ao chão do quiosque existiam 2 tampas de esgoto que tinham a forma circular. Uma tinha a forma circular e outra tinha uma forma quadrada. Era interessante porque a ligação das 2 dava-nos a forma octogonal do quiosque. A partir daí iniciamos o projeto e houve a necessidade de facto de sair do quiosque e nos dirigirmos à cidade. Um dos primeiros passos que visitamos e que está na origem da situação de espaço que temos atrás de nós construída foi a feira e o largo da feira, onde fomos encontrar os tendeiros e aí encontramos algumas daquelas situações de espaço que são extraordinárias e são próprias muitas vezes deste universo de feira, que foi essencialmente a construção das suas tendas. Eles usavam essencialmente sistemas de suspensão da roupa. Dessa situação e da relação que eles estabeleciam também com esses materiais, até uma barra de madeira que eles tinham em madeira para medir tecidos, deu-nos origem àquilo que nós chamamos o tapume suspenso e que é a situação de espaço que nós temos, que foi eleita para a situação que está construída aqui atrás.
A partir daí tivemos a necessidade de trabalhar o seu interior e desse seu interior nasceu aquilo que nós chamamos as cidades primárias de Paredes, que estão ligadas a atividades do humano e essencialmente a atividades da aprendizagem primária, como o andar, o ler, o escrever, o correr, o brincar, o memorizar, o decorar, ou seja, todas essas atividades que estão ligadas às primeiras fases da nossa vida, foram elas que nos inspiraram e de alguma maneira foram elas que nos permitiram relacionar com a cidade. Houve a necessidade de interagirmos também com as pessoas. Fomos descobrindo algumas coisas, as malhas octogonais em ferro, que é um jogo tradicional daqui, uma peça como um balde sem fundo, que é o mata-francos, que é uma espécie de arma mortal e que tem uma natureza muito ingênua e ao mesmo tempo muito infantil, mas de facto é uma arma com uma função mais ou menos violenta e dessas constatações todas fomos construindo os conteúdos daquilo que nós chamamos as cidades primárias de Paredes. A nossa tentativa ainda de nos aproximarmos mais das pessoas e desta realidade de cidade aconteceu quando tivemos necessidade de desenvolver aquilo que nós chamamos o percurso de manutenção artística. O percurso de manutenção artística é a tentativa de nos passearmos pela cidade, de ao andarmos e caminharmos pelos vários espaços da cidade, irmos encontrando situações de espaço ou situações objetuais ou algumas pessoas com as quais nos relacionamos diariamente e não percebemos as vocações que lhes estão associadas. Daí nasceu o nosso percurso de manutenção artística, que passa pela pequena construção de gestos e que vão sendo registados através de pequenos escritos, através de pequenas imagens. Desse cruzamento todo nasceu o Diário do Espacialista, que neste momento guarda todo esse tipo de intervenções e que foi distribuído às pessoas no dia da inauguração do quiosque como documento de alguma maneira oficial e projeto desta situação de espaço que está aqui mesmo agora instalada atrás de mim. Depois de termos transformado a cidade de Paredes em laboratório espacialista, transformamos o quiosque numa árvore de sólidos geométricos. Para o dia da inauguração esteve previsto uma apanha aos sólidos geométricos. As pessoas eram convidadas não só a visitar a árvore, a relacionarem-se com ela, a tocar-lhe e a passar os seus limites habitando a sua copa. No interior da árvore dos sólidos geométricos e no seu interior estão algumas das maquetes que nós, entretanto, fomos realizando à nossa passagem pela cidade, alguns dos jogos tradicionais que encontramos aqui, alguns dos kits de caixas métricas da própria cidade e, além disso, ainda está uma chocadeira central no quiosque, uma chocadeira com a forma octogonal da qual está previsto aqui a 22 dias nascerem pitos. A natureza geométrica a transformar-se nesta natureza orgânica e de alguma maneira as duas a coabitarem no mesmo espaço e a fazerem a tal síntese geométrica que nós pretendemos sempre de relação entre o círculo, o quadrado e a despoltarem de alguma maneira na forma octogonal, ou no nascimento do octógono como forma de ligação entre o céu e a terra. No dia da inauguração tivemos previsto a distribuição do Diário do Espacialista, que no fundo ainda tinha uma questão fundamental, que também era a posição. Este projeto para nós foi determinante relativamente à nossa posição corporal, porque ela determinava uma relação de contemplação em relação aos espaços que nós visitávamos. O facto das pessoas serem contempladas por nós e transformarem-se elas próprias nas situações de espaço a visitar. Dessa situação nasceu aquilo que nós chamamos o nosso Facebook espacialista, que passava essencialmente por esta arte de pose em que as pessoas ficariam paradas, como se estivessem de fronte do movimento e de alguma maneira ficariam nessa situação de contemplação em relação à situação que estava construída. Nesta situação e nesta posição em relação às coisas que nós todos fomos descobrindo, percebemos que o quiosque de facto tem muita influência sobre a cidade, não de uma forma consciente, mas enquanto caixa negra que está aqui, ele tem a capacidade de alterar todas as realidades que existem à volta, até transformar as rodas das bicicletas em autógonos ou construir estações orbitais no espaço com essa mesma forma octogonal e que de alguma maneira transforma o quiosque num grande radar espacialista e num grande radar da própria cidade de Paredes. Esperamos que ele um dia deste seja ocupado e quando nós cá voltarmos ele já tenha uma função concreta, que é essa uma das nossas tentativas de passagem pelos espaços, é também ativar esses espaços e de alguma maneira reabilitá-los e dar-lhes outro significado. Trata-se de um coletivo que faz intervenções muito particulares e eles escolheram, no caso de Paredes, um dos sítios que já estava definido para ter uma peça de arte permanente, mas que eles acabaram por utilizar para uma intervenção efêmera, que foi um quiosque que está situado junto à praça principal de Paredes e, portanto, a sua intervenção passou a designar-se os espacialistas no quiosque. Claro que a intervenção e, no fundo, a apresentação ao público do seu projeto foi feita no dia 2 de dezembro de 2012, quando ocorreu a primeira visita às diferentes intervenções do circuito,
mas para trás dessa data de 2 de dezembro houve todo um trabalho que demorou meses, todo um trabalho de reconhecimento do terreno, de reconhecimento da comunidade, de interação com a comunidade em diferentes locais, desde o comércio à feira, ao cemitério, à igreja. Enfim, os especialistas de facto movimentam-se de uma forma muito, quase que podíamos pensar num polvo, não é? Vão lançando os seus tentáculos e enraizam-se de facto naquele que é o tecido geográfico, topográfico, social da comunidade de Paredes. Portanto, quando eles apresentam esta intervenção de arte pública, fazem-no já com alguns meses de experiência, de registros desenhados, de registros fotografados, de seleção de sítios e de objetos e de figuras, e, portanto, há todo um trabalho de continuidade que é muitíssimo interessante. Têm uma forma de elaborar sobre o conhecimento do espaço que é absolutamente vertiginosa e única, penso eu, no panorama das artes performativas portuguesas. Estas diferentes atividades foram introduzindo os temas da arte pública à população. Claro que a recepção não é pacífica, nem nunca pode ser pacífica. Faz parte da natureza da arte pública ser polémica, proporcionar a discussão, abrir-se ao debate. Porque não é a mesma coisa que instalar uma peça no espaço público, fazer uma intervenção ou propor uma instalação que está todos os dias à disposição das pessoas a toda a hora, não é a mesma coisa que levar a arte para uma galeria ou um espaço propositadamente agenciado para isso. Quer dizer, a um espaço específico só vai quem tem uma intenção premeditada. No espaço público todos se cruzam com o trabalho artístico. Portanto, nós conhecemos até por trabalhos jornalísticos que se fizeram, sabemos que houve reações muito adversas, nomeadamente em relação a algumas peças, mas também conhecemos reações muito positivas e de apreço, e até aquilo que nós podemos esperar é que haja uma apropriação progressiva deste circuito, porque de facto ele valorizou o espaço público de Paredes. O meu envolvimento neste projeto de arte pública veio dar resposta a uma área de trabalho e de investigação que me interessa muito, que é a área da exposição de arte contemporânea. Aquilo que o CITAR tem proporcionado é esse encontro de interesses entre aquilo que a minha investigação, até vinda já do doutoramento que tinha feito, me proporciona e aquilo que eu posso também vir colher a este centro de investigação, que sendo um centro de investigação relativamente novo, percebemos que está a ter um desenvolvimento e um impacto importante. Pela minha formação, eu tenho tido a sorte, e isso para mim é de facto um ponto forte que eu destaco muito na minha presença na escola, tenho tido a sorte de dar aulas e de trabalhar com estes dois departamentos. Portanto, não estou fechada numa única área da Escola das Artes, conheço o ambiente e a atmosfera, os alunos destes dois campos, que são campos tão distintos, o da conservação e restauro e o do som e imagem.